Ninguém respirava. O que eu disse calou até a atrevida da amante. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Angélica. Tenho 83 anos. Hoje vou contar a minha história de vida. Você vai se surpreender. Fica até o final para você entender tudo o que aconteceu. Mas antes de irmos para a minha história, me fala aí, de qual estado e cidade do Brasil você é? Quero saber. Amo responder os comentários. E também inscreva-se no canal Diário da Vovó 3. Compartilhe e deixa o seu like. Feito isso, vamos lá. O silêncio que precedeu a tempestade. 42 anos de casamento não me prepararam para aquela manhã de terça-feira. O café estava passando na cozinha, como sempre, às 7 em ponto, quando escutei a porta da frente se abrindo devagar. Meu Osvaldo chegava do trabalho noturno na fábrica. Mas alguma coisa estava diferente. Seus passos vinham mais lentos, mais pesados, como quem carrega um fardo que não consegue mais esconder. Eu fingia estar ocupada com as xícaras, mas meus ouvidos estavam atentos a cada movimento dele. O silêncio da casa ganhou um peso estranho naqueles minutos. Osvaldo não me cumprimentou como fazia há décadas. Não perguntou sobre o café, não comentou sobre o tempo. Apenas se sentou na cadeira da mesa da cozinha e ficou olhando para as próprias mãos, como se elas carregassem segredos que ele não sabia como revelar. Meu coração começou a bater mais forte, daquele jeito que só bate quando a gente sente que a vida está prestes a mudar para sempre. Era como se uma sombra tivesse entrado na minha casa junto com ele. Servi o café em silêncio, colocando a xícara na frente dele com o mesmo cuidado de sempre. Mas quando nossos olhos se encontraram por um segundo, vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos do meu marido. Culpa. Uma culpa tão profunda que parecia estar comendo ele por dentro há tempos. Sentei na minha cadeira de sempre. Peguei minha xícara e esperei. 42 anos de casamento me ensinaram que existem momentos em que as palavras precisam vir naturalmente, sem pressa, sem pressão. Os minutos passavam como horas naquela cozinha. O relógio da parede marcava cada segundo com uma precisão cruel, como se estivesse contando os últimos momentos da minha vida como eu conhecia. Osvaldo mexia o café sem beber, olhava para a janela sem ver, suspirava fundo sem falar. Eu conhecia aquele homem como conhecia as linhas da minha própria mão e sabia que algo muito grande estava acontecendo dentro dele, algo que ia além de problemas no trabalho ou preocupações com dinheiro. Foi então que ele levantou os olhos e me olhou de verdade pela primeira vez naquela manhã. Havia lágrimas se formando, lágrimas de um homem que raramente chorava, nem mesmo quando perdeu o pai. Sua voz saiu rouca, quebrada, como se cada palavra custasse um pedaço da sua alma. Angélica, preciso te contar uma coisa, ele disse. E naquele momento, eu soube que nossa vida nunca mais seria a mesma. O ar da cozinha ficou pesado, denso, como se até mesmo o oxigênio estivesse com medo do que estava por vir. A confissão começou devagar, como uma torneira pingando. Ele falou de uma mulher no trabalho, uma mulher mais nova, que tinha chegado há alguns meses para trabalhar no escritório da fábrica. Falou de conversas que começaram inocentes, de sorrisos que foram se tornando mais frequentes, de um carinho que cresceu sem que ele percebesse. Mas eu sabia que ele estava apenas preparando o terreno para a bomba que estava por vir. Minha mão apertou a xícara com tanta força que pensei que ela fosse quebrar. E foi nesse momento que compreendi que minha vida estava prestes a se partir em pedaços também. Você já passou por um momento em que sentiu que sua vida estava prestes a mudar completamente? Aqueles minutos de silêncio que antecedem uma revelação importante são únicos, não é mesmo? Conte aqui nos comentários como você reagiria se estivesse no lugar da vovó Angélica nesse momento. Sua intuição já teria captado que algo estava errado? A verdade que corta como lâmina. As palavras que saíram da boca do Osvaldo depois disso foram como facadas certeiras no meu peito. Ele contou que a mulher se chamava Valéria, tinha 28 anos, era divorciada e tinha uma filha pequena. Contou que ela chegava sempre cedo no trabalho, que usava perfumes diferentes a cada dia, que tinha um jeito de sorrir que fazia qualquer homem se sentir especial. Cada detalhe que ele compartilhava era uma nova ferida se abrindo dentro de mim. Mas eu continuava sentada, imóvel,
bebendo meu café como se nada daquilo pudesse me atingir. Por fora, eu era uma rocha. Por dentro, estava desmoronando. Osvaldo falou que no início eram apenas conversas durante o intervalo do almoço. Ela perguntava sobre a família, ele mostrava fotos dos netos. Ela dizia como eu devia ser uma mulher de sorte por ter um marido tão dedicado. As conversas foram se estendendo. Viraram caminhadas até o ponto de ônibus no final do expediente. Depois viraram cafés em uma padaria próxima da fábrica. Ele justificava dizendo que ela precisava de conselhos, que estava passando por dificuldades financeiras, que se sentia sozinha criando a filha. Minha vontade era gritar, perguntar desde quando ele tinha virado conselheiro matrimonial de mulheres divorciadas. Mas continuei quieta, deixando a tempestade crescer dentro do meu peito. O que mais me doía não eram os encontros, eram os detalhes que ele lembrava. A cor do batom que ela usava no dia em que se beijaram pela primeira vez, o perfume de baunilha que ela passava e que ficava impregnado na camisa dele quando chegava em casa. A risada dela quando ele contava piadas que nem eram engraçadas. Osvaldo estava apaixonado, e isso era óbvio em cada palavra que saía da sua boca. Não era apenas uma aventura, uma escapadinha de homem de meia-idade. Era um sentimento real, profundo, que tinha crescido como erva daninha no jardim do nosso casamento. E o pior de tudo, ele parecia aliviado em finalmente poder falar sobre ela. Quando ele chegou na parte de contar que estavam se encontrando há 3 meses, que tinham ido juntos ao motel na saída da cidade por 5 vezes, que ela havia dito que estava se apaixonando por ele, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi um quebrar dramático, com gritos ou lágrimas. Foi um quebrar silencioso, como quando uma rachadura percorre uma parede, e você só percebe quando já é tarde demais. 42 anos de casamento, 3 filhos criados juntos, 7 netos, uma vida inteira construída tijolo por tijolo. E agora tudo isso estava sendo demolido por uma mulher de 28 anos com perfume de baunilha. A ironia da situação não passou despercebida. Osvaldo terminou a confissão dizendo que não sabia mais o que fazer, que se sentia perdido, que nunca quis me machucar. Disse que a Valéria estava pressionando para ele tomar uma decisão, que ela não queria mais ser apenas uma amante, que queria construir algo sério com ele. As lágrimas desciam pelo rosto dele enquanto falava, e pela primeira vez em décadas, eu não senti vontade de consolá-lo. Minha compaixão tinha limites, e eles tinham acabado de ser ultrapassados. Fiquei olhando para aquele homem que dividia a cama comigo há mais de 4 décadas, e me perguntei quando exatamente ele tinha se tornado um estranho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Osvaldo esperava uma reação minha. Esperava gritos, lágrimas, pratos quebrados, o drama que qualquer mulher traída deveria protagonizar. Mas eu não lhe dei essa satisfação. Terminei meu café com a mesma calma de sempre. Levantei da cadeira, lavei as 2 xícaras na pia e as coloquei no escorredor. Cada movimento meu era calculado, preciso, como se eu estivesse seguindo uma receita que conhecia de cor. Só então me virei para ele e disse as palavras que mudariam tudo. Osvaldo, você vai trazer essa Valéria aqui em casa hoje à noite. O espanto no rosto dele foi imediato. Ele não esperava por isso. Ninguém esperaria. Já viveram uma situação onde precisaram manter a calma mesmo quando o mundo estava desmoronando ao redor? A reação da vovó Angélica surpreendeu vocês? Contem aqui nos comentários. Qual acham que foi a estratégia dela ao pedir para conhecer a amante pessoalmente? O que vocês fariam no lugar dela? O convite que ninguém esperava. A cara do Osvaldo quando falei que queria conhecer a Valéria foi de puro terror. Ele ficou branco como papel. Começou a gaguejar. Disse que eu estava louca, que isso não fazia sentido nenhum. Mas eu não estava louca. Estava pela primeira vez em muito tempo pensando com uma clareza cristalina que nem eu mesma sabia que possuía. 42 anos de casamento me ensinaram uma coisa. Quando o inimigo está na sua frente, é melhor conhecê-lo de perto do que ficar imaginando como ele é. E Valéria, querendo ou não, tinha se tornado minha inimiga no momento em que decidiu destruir minha família. Precisava olhar nos olhos dela e entender que tipo de mulher
tinha coragem de roubar o marido de outra. Osvaldo tentou argumentar. Disse que seria constrangedor demais, que a Valéria não ia aceitar, que as coisas não funcionavam assim. Mas eu cortei todas as suas desculpas com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Osvaldo, você passou 3 meses mentindo pra mim, saindo de casa dizendo que ia trabalhar e encontrando com ela. Agora você vai fazer uma coisa direita na sua vida. Vai ligar para ela agora, na minha frente, e vai convidar ela para jantar aqui em casa, hoje às 8 horas. Minha voz saiu calma, mas carregada de uma autoridade que eu não sabia que tinha. Era como se uma força antiga, ancestral, tivesse tomado conta de mim naquele momento. Ele ficou me olhando como se eu fosse uma pessoa completamente diferente daquela com quem tinha casado. E talvez eu fosse mesmo. A Angélica que acordou naquela manhã era uma mulher que confiava cegamente no marido, que acreditava que nosso casamento era sólido como uma rocha, que nunca havia imaginado que precisaria lutar por sua própria família. A Angélica que estava ali na cozinha era uma guerreira que acabava de descobrir seus próprios dentes. E esses dentes estavam afiados. Liga agora, Osvaldo, na minha frente. Quero ouvir cada palavra que você vai dizer para ela. Meus olhos não saíram dos dele nem por um segundo. Com as mãos tremendo, Osvaldo pegou o telefone celular e discou o número que claramente já sabia de cor. Isso me cortou mais um pouco por dentro. Saber que ele tinha decorado o telefone de outra mulher. Ouvi a voz dela do outro lado da linha. Doce, melodiosa, chamando ele de meu amor, assim que atendeu. Meu estômago revirou, mas mantive a expressão neutra. Osvaldo olhou para mim, como se pedisse clemência. Mas eu apenas indiquei com a cabeça para ele continuar. Valéria, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Minha esposa, ela sabe de nós, e ela quer te conhecer. Hoje à noite, aqui em casa, 8 horas. O silêncio do outro lado da linha foi longo, muito longo. Quando Valéria finalmente falou, sua voz tinha mudado completamente. A doçura tinha dado lugar a uma frieza calculista que me fez entender exatamente com que tipo de mulher estava lidando. Osvaldo, você enlouqueceu? Por que você contou para ela? Nós tínhamos combinado que você ia resolver as coisas primeiro. Ela não estava preocupada em ter destruído um casamento. Estava irritada porque os planos dela tinham sido atropelados. Essa mulher não era uma vítima do amor. Uma romântica perdida que se apaixonou pelo homem errado. Era uma calculista que sabia exatamente o que estava fazendo. E isso mudou tudo na minha estratégia. Se ela queria jogar sujo, eu ia mostrar que também sabia jogar. Fala pra ela que se não vier, eu vou até a fábrica amanhã e vou conversar com ela lá, na frente de todo mundo. Falei alto o suficiente para ela ouvir do outro lado da linha. Osvaldo ficou mais pálido ainda, mas repetiu minhas palavras. Houve uma pausa longa. E então, ouvi a voz dela, agora tensa. Está bem, eu vou. Ela aceitou o convite, mas sua voz carregava algo perigoso, como se ela também estivesse planejando alguma coisa. Osvaldo desligou o telefone e ficou me olhando como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Mas ele não sabia de nada. A explosão ia acontecer mesmo, só que não da forma como ele imaginava. Eu tinha 8 horas para me preparar para a conversa mais importante da minha vida. Vocês conseguem imaginar a coragem que é preciso ter para convidar a amante do seu marido para jantar na sua própria casa? A estratégia da vovó Angélica foi genial ou arriscada demais? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que ela estava planejando fazer durante essas 8 horas de preparação. Como vocês se sentiriam sabendo que em poucas horas estariam cara a cara com quem destruiu seu casamento? Os preparativos de uma guerra silenciosa. Assim que Osvaldo saiu para trabalhar, comecei os preparativos para aquela que seria a noite mais importante da minha vida. Mas não eram preparativos de uma dona de casa comum. Eram os preparativos de uma mulher que estava prestes a travar uma batalha pela sua própria dignidade. Primeiro, liguei para minha filha mais velha, a Carla, e pedi para ela buscar as crianças na escola e ficar com elas até o dia seguinte. Não expliquei o motivo, apenas disse que precisava resolver um assunto importante com o pai dela.
Carla percebeu que algo estava errado pelo tom da minha voz, mas não insistiu. Filhos adultos sabem quando é melhor não fazer perguntas. Depois, fui até meu guarda-roupa e escolhi cada peça com o cuidado de um general planejando uma estratégia de guerra. Nada de roupa velha ou desleixada. Coloquei meu vestido azul marinho, aquele que sempre me deixava elegante, mas não chamativo. Calcei os sapatos de salto baixo que me davam porte sem parecer que estava me esforçando demais. Penteei o cabelo com capricho. Passei um batom discreto. Borrifei meu perfume favorito. Queria que a Valéria me visse como uma mulher de valor. Alguém que merecia respeito. Não como uma esposa abandonada e derrotada. A primeira impressão seria fundamental para o que eu tinha em mente. O cardápio do jantar foi escolhido estrategicamente. Preparei o prato favorito do Osvaldo. Picanha grelhada com farofa de banana, arroz branco e vinagrete. Era uma mensagem silenciosa, mas clara. Eu conheço este homem há décadas. Sei exatamente do que ele gosta. Sou parte da história dele de uma forma que ela jamais poderia ser. Coloquei a mesa com nossa louça de casamento, aquela que ganhamos de presente da minha sogra e que usávamos apenas em ocasiões especiais. Cada detalhe da casa foi cuidadosamente arrumado, como se eu estivesse recebendo uma visita importante. E estava mesmo, só que não do tipo que qualquer pessoa esperaria. Às 6 horas da tarde, quando tudo estava pronto, sentei na poltrona da sala e comecei a ensaiar mentalmente o que ia dizer. Não podia deixar que as emoções tomassem conta na hora decisiva. Tinha que ser inteligente, calculada, certeira. Valéria provavelmente esperava encontrar uma mulher desesperada, chorosa, que ia implorar para ela deixar meu marido em paz. Mas ela ia se deparar com algo completamente diferente. Ia conhecer uma mulher que tinha construído uma família sólida, que tinha criado 3 filhos, que tinha enfrentado dificuldades e sempre saído vitoriosa. Uma mulher que não ia entregar seu território sem uma luta digna. Osvaldo chegou às 7h30, visivelmente nervoso, suando frio apesar do ar-condicionado ligado. Perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo, se não era melhor cancelar tudo, resolver de outra forma. Mas minha decisão estava tomada há horas. Osvaldo, você vai tomar um banho, vai colocar sua camisa social azul e vai se comportar como o homem educado que sua mãe criou. Hoje à noite, nesta casa, vamos ter uma conversa civilizada entre adultos. Minha voz estava calma, mas ele percebeu que não havia espaço para discussão. Era isso ou nada. Ele subiu para se arrumar como um homem caminhando para o próprio funeral. Às 8h em ponto, a campainha tocou. Meu coração disparou, mas respirei fundo e caminhei até a porta com passos firmes. Abri com um sorriso polido no rosto e me deparei com Valéria pela primeira vez. Ela era bonita mesmo. Não podia negar. Mais nova, mais magra, com aquele tipo de beleza que chama a atenção na rua. Estava vestida de forma provocante, com um decote generoso e uma saia mais curta do que seria apropriado para tal ocasião. Era óbvio que tinha vindo preparada para marcar território, para mostrar à esposa traída o que ela tinha perdido. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi algo que ela não conseguiu esconder. Medo. Ela estava apavorada. E isso me deu toda a vantagem que eu precisava para começar meu jogo. Vocês já passaram por uma situação onde precisaram se preparar psicologicamente para um confronto importante? A forma como a vovó Angélica se arrumou e preparou a casa mostra uma sabedoria incrível, não acham? Contem aqui nos comentários. O que vocês imaginam que ela estava pensando quando viu Valéria pela primeira vez? Conseguem sentir a tensão desse momento através da tela? O primeiro round da batalha. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda à minha casa. Estendi a mão para cumprimentá-la com a elegância de uma anfitriã experiente, como se estivesse recebendo a melhor amiga da família. Ela hesitou por um segundo antes de apertar minha mão, claramente desconcertada com minha cordialidade. Esperava gritos, esperava drama, esperava a cena clássica de mulher traída descontrolada. Em vez disso, encontrou uma senhora de 63 anos que a tratava com mais educação do que ela merecia. Que perfume bonito você usa, comentei enquanto a conduzia para a sala. Baunilha, não é? Osvaldo mencionou.
O rosto dela corou levemente. Primeiro ponto para mim. Osvaldo apareceu na sala como um fantasma, claramente desconfortável com toda a situação. Estava transpirando apesar do ar-condicionado, e suas mãos tremiam ligeiramente quando ofereceu algo para beber. Valéria, o que você gostaria? Temos suco, refrigerante, água... Sua voz saía embargada como se cada palavra fosse um esforço sobrenatural. Valéria pediu água, provavelmente porque sua garganta estava seca de nervosismo. Eu pedi um suco de maracujá, bem calmante, e sorri para ela. Sente-se, querida. Fique à vontade. Esta casa é conhecida por receber bem suas visitas. O duplo sentido não passou despercebido por ninguém na sala. Enquanto Osvaldo foi buscar as bebidas, aproveitei para observar Valéria mais de perto. Ela estava claramente fora de sua zona de conforto, olhando ao redor da sala com uma curiosidade nervosa. Seus olhos pararam nas fotos da família espalhadas pela estante. Nosso casamento, os filhos pequenos, os netos, décadas de memórias construídas tijolo por tijolo. Vi quando ela engoliu seco ao ver a foto do nosso casamento, onde eu e Osvaldo estávamos jovens, felizes, cheios de sonhos. Bonitas fotos, não acha? Perguntei suavemente. 42 anos de história. Muita coisa acontece em 4 décadas. Ela apenas murmurou um sim, quase inaudível, sem conseguir me encarar. Quando Osvaldo voltou com as bebidas, suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o copo de Valéria. Ela percebeu o nervosismo dele, e isso pareceu incomodá-la. Talvez esperasse que ele mostrasse mais firmeza, mais determinação em protegê-la daquela situação constrangedora. Mas Osvaldo estava completamente fora de si, como um homem que tinha acabado de perceber a dimensão do que tinha feito. Sentei-me na poltrona de sempre, cruzei as pernas elegantemente e comecei a conversar como se estivéssemos em um chá da tarde entre amigas. Então, Valéria, Osvaldo me contou que você trabalha na fábrica. Que bom ter mais mulheres no ambiente corporativo, não é mesmo? A tentativa de Valéria de manter a compostura estava se desmoronando a cada minuto que passava. Ela respondeu com monossílabos, claramente esperando que eu partisse para o ataque, que fizesse uma cena, que gritasse com ela. Mas eu não ia dar esse gosto. Em vez disso, continuei com minha conversa civilizada, perguntando sobre seu trabalho, sua filha, sua vida. E a cada pergunta educada, a cada sorriso polido, ela ficava mais desconcertada. Era como se eu estivesse brincando com um gato antes de capturar o rato. Osvaldo, por sua vez, estava praticamente em pânico, sem saber como reagir àquela situação surreal que ele próprio tinha criado. O suor escorria pela sua testa, apesar do ar gelado da sala. Foi então que Valéria tentou retomar algum controle da situação. Endireitou os ombros, olhou diretamente para mim e disse: Dona Angélica, eu acho que a senhora precisa saber que Osvaldo e nós nos amamos de verdade. Não é só uma aventura. Sua voz saiu com uma firmeza forçada, como se estivesse recitando uma fala ensaiada. Mas eu apenas sorri, daquele jeito maternal que só uma mulher experiente sabe sorrir. E respondi: que bom, querida. O amor é sempre uma bênção. Não importa onde ele nasça. Mas agora me conta uma coisa. Você realmente achou que um homem que trai a esposa de 42 anos não seria capaz de trair você também? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém respirava. A estratégia da vovó Angélica de manter a educação e elegância, mesmo na situação mais difícil da vida dela, foi brilhante, não acham? Vocês conseguem imaginar o desconforto da Valéria ao perceber que não estava lidando com uma mulher desesperada, mas com alguém muito mais inteligente? Deixem nos comentários. O que vocês acharam dessa primeira pergunta certeira que ela fez? A coisa estava só começando a esquentar. A verdade que ninguém quer escutar. A pergunta que fiz cortou o ar como uma lâmina afiada. Valéria ficou lívida. Sua boca se abriu e fechou algumas vezes sem conseguir formar palavras. Osvaldo se mexeu desconfortavelmente na cadeira, como se quisesse sair correndo dali. Mas eu não tinha terminado. Continuei com minha voz doce, maternal, mas carregada de uma verdade cruel que nenhum dos dois queria enfrentar. 28 anos, não é mesmo? Idade da minha filha mais nova.
Sabe o que aprendi em todos esses anos de vida, querida? Que homem que quebra promessas sagradas uma vez, quebra sempre que for conveniente. Meus olhos não saíram do rosto dela nem por um segundo, observando cada microexpressão, cada tremelique dos lábios. Valéria tentou se recompor, mas sua voz saiu trêmula quando respondeu. A senhora não entende. Osvaldo não é feliz aqui. Ele me contou que vocês vivem mais como irmãos do que como marido e mulher. Suas palavras foram como um tapa na minha cara, mas mantive a compostura. Sabia que ela ia tentar me machucar. Ia usar as confidências íntimas que Osvaldo havia compartilhado com ela para me ferir. Mas eu estava preparada para isso. Ah, entendo. E você acredita que depois de 42 anos de casamento, 3 filhos e 7 netos, ele vai simplesmente esquecer tudo isso e começar uma vida nova com você? Meu sorriso era gentil, mas meus olhos eram de aço. Foi nesse momento que Osvaldo tentou intervir pela primeira vez na noite. Angélica, por favor, não vamos transformar isso numa briga. Mas eu levantei a mão, silenciando-o com um gesto que ele conhecia muito bem depois de décadas de casamento. Osvaldo, você já falou demais hoje de manhã. Agora é a vez das mulheres conversarem. Voltei minha atenção para Valéria, que estava visivelmente abalada com o rumo da conversa. Querida, deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te ensinado ainda. Homem que fala mal da esposa para a Bassamante está mentindo para as duas. Se ele realmente fosse infeliz comigo, teria pedido o divórcio há anos. Mas não pediu. Sabe por quê? Valéria estava claramente perdendo o controle da situação. Suas mãos tremiam quando pegou o copo d'água. E eu percebi que ela estava começando a questionar tudo o que Osvaldo havia dito para ela. Porque é mais fácil ter o melhor dos 2 mundos. Continuei, sem dar trégua. Em casa tem a esposa que cuida de tudo, que conhece seus gostos, que criou seus filhos, que é parte da família dele. Na rua tem a namoradinha nova que o faz se sentir jovem de novo, que não cobra responsabilidades, que não reclama quando ele chega atrasado. Cada palavra minha era cirúrgica, designed para plantar sementes de dúvida na cabeça daquela mulher que pensava ter conquistado meu marido. O rosto de Valéria estava passando por várias expressões: confusão, raiva e, finalmente, uma compreensão dolorosa. Ela começou a ver Osvaldo com outros olhos, percebendo que talvez ele não fosse o homem apaixonado e decidido que ela pensava ter conquistado. Dona Angélica, ela disse com a voz mais baixa, a senhora está tentando me confundir. Osvaldo me disse que ia se separar da senhora. Eu ri. Uma risada baixa, quase triste. Querida, e quando exatamente ele disse isso? Há 3 meses, quando vocês começaram? Há 2 meses? Há 1 mês? Ou ele sempre diz, ainda não é a hora certa, mas logo eu resolvo? O silêncio de Valéria foi mais eloquente que qualquer resposta. Foi então que decidi dar o golpe final nessa primeira fase da conversa. Me levantei da poltrona com a elegância de uma rainha. Caminhei até a estante onde estavam nossas fotos de família e peguei uma foto recente, de 3 semanas atrás, do aniversário do nosso neto mais novo. Nela, eu e Osvaldo estávamos abraçados, sorrindo, cercados pelos filhos e netos. Esta foto foi tirada há 3 semanas, Valéria, no meio do affair de vocês. Olha a cara de homem infeliz que ele tem. Estendi a foto para ela, que a pegou com mãos trêmulas. Homem apaixonado de verdade não consegue fingir felicidade com a família quando está planejando abandonar tudo por outra mulher. Ele consegue porque não está planejando abandonar nada. Está apenas se divertindo. A foto tremeu nas mãos dela enquanto a verdade finalmente começava a fazer sentido. A forma como a vovó Angélica foi desmontando as ilusões da Valéria com tanta precisão foi impressionante, não acham? Vocês já perceberam como algumas pessoas só ouvem o que querem ouvir, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário? Contem aqui nos comentários se já passaram por uma situação onde precisaram abrir os olhos de alguém para uma verdade dolorosa. Como vocês acham que a Valéria estava se sentindo nesse momento? O desmoronamento da amante convencida. Valéria ficou olhando para a foto por longos segundos e pude ver o exato momento em que a realidade bateu na cabeça dela como um martelo. Suas mãos tremiam tanto que a foto quase caiu no chão. Ela levantou os olhos para Osvaldo.
procurando alguma negação, alguma explicação que pudesse salvar a fantasia romântica que havia construído na cabeça. Mas Osvaldo estava com o olhar fixo no chão, incapaz de encarar qualquer uma de nós duas. Seu silêncio foi a confirmação que ela não queria, mas precisava ouvir. Osvaldo, ela disse com a voz quebrada, me olha e me diz que a dona Angélica está mentindo. Mas ele não conseguiu levantar os olhos, e isso disse tudo. Aproveitei o momento de vulnerabilidade dela para continuar minha ofensiva, sempre com aquele tom maternal que desarma qualquer defesa. Sabe, Valéria, não estou brava com você. Estou com pena. Ela me olhou como se eu tivesse dito uma blasfêmia. Pena? Ela repetiu indignada. Pena sim, porque você é jovem, bonita, tem uma filha para criar e está desperdiçando os melhores anos da sua vida, esperando um homem que nunca vai deixar tudo para trás por você. Minha voz era suave, mas cada palavra era uma estocada certeira no coração das ilusões dela. Era como se eu estivesse conversando com uma filha que havia tomado uma decisão errada na vida. Valéria se levantou bruscamente da cadeira, a revolta finalmente explodindo. A senhora não sabe de nada. Osvaldo me ama sim. Ele disse que nunca sentiu isso por ninguém antes. Suas palavras saíam atropeladas, desesperadas, como quem se afoga e tenta se agarrar em qualquer coisa para não ir ao fundo. Mas eu apenas balancei a cabeça com tristeza. Querida, essa é a frase mais antiga do mundo. Todo homem casado fala isso para a amante. É parte do script. Osvaldo disse a mesma coisa para mim há 42 anos atrás. Ela ficou sem reação por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Era como se eu tivesse quebrado o último fio que a mantinha ligada à sua fantasia. Mentira! Ela gritou, perdendo completamente a compostura que havia tentado manter até então. Ele me mostrou mensagens que você manda para ele. Mensagens frias, sem carinho. Ele disse que você não se importa mais com ele. Ah, então era isso. Osvaldo havia compartilhado nossa intimidade com ela. Tinha mostrado mensagens minhas fora de contexto para justificar sua traição. Senti uma raiva profunda subir pelo meu peito, mas mantive a calma externa. E você achou normal um homem mostrar mensagens íntimas da esposa para outra mulher? Isso não te fez questionar o caráter dele? Minha pergunta foi como um soco no estômago dela. Por alguns segundos, ela ficou completamente muda. Osvaldo finalmente levantou a cabeça, percebendo que o jogo havia virado completamente contra ele. Angélica, para com isso! Você está sendo cruel com ela. Mas eu me virei para ele com uma fúria controlada que ele nunca havia visto antes. Cruel? Cruel foi você compartilhar nossa vida íntima com ela. Cruel foi você mentir para mim durante 3 meses. Cruel foi você fazer essa menina acreditar em promessas que nunca teve intenção de cumprir. Minha voz estava baixa, mas carregada de décadas de decepção contida. Valéria nos olhava como se estivesse assistindo a um filme de terror, finalmente percebendo que tinha sido apenas um peão no jogo emocional de um homem covarde. Foi então que ela fez a pergunta que eu estava esperando a noite inteira. Se a senhora sabe que ele nunca ia me deixar por mim, por que chamou eu aqui? Por que não simplesmente mandou ele terminar comigo? Sorri, um sorriso que carregava toda a sabedoria dos meus 63 anos. Por que, minha querida? Eu queria que você soubesse exatamente com que tipo de homem está se envolvendo. Queria que você tivesse a chance de fazer uma escolha consciente com todos os fatos na mesa. Pausei, deixando o peso das minhas palavras se assentar no ar denso da sala. E, principalmente, queria que quando você decidisse continuar ou terminar com ele, soubesse que nunca mais poderia dizer que ninguém te avisou. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros da noite. Era o silêncio de alguém que finalmente estava enxergando a verdade. A inteligência emocional da vovó Angélica em mostrar para Valéria exatamente o tipo de homem com quem ela estava se envolvendo foi genial, não foi? Vocês já perceberam como às vezes é preciso uma pessoa de fora para abrir nossos olhos sobre situações que estamos vivendo? Deixem aqui nos comentários. Vocês acham que a Valéria finalmente estava entendendo a armadilha em que havia caído? O que vocês fariam no lugar dela nesse momento? A revelação que mudou tudo
Valéria ficou parada no meio da sala por alguns minutos, processando tudo o que havia descoberto naquela noite. Pude ver o momento exato em que a máscara de mulher apaixonada caiu e deu lugar à face de alguém que finalmente estava enxergando a realidade crua e nua. Ela olhou para Osvaldo com uma mistura de decepção e nojo que me fez até sentir um pouquinho de pena dele. "Você me usou", ela disse com uma voz baixa, mas carregada de veneno. "Você me fez acreditar que era especial, que nossa história era única, que você estava disposto a largar tudo por mim." Osvaldo tentou se levantar para se aproximar dela, mas ela recuou como se ele fosse uma cobra peçonhenta. "Não encosta em mim", ela disse com uma firmeza que não havia mostrado a noite inteira. Finalmente, a mulher corajosa que havia conquistado meu marido estava aparecendo, só que agora direcionando toda a sua força contra ele. "Quantas outras existem, Osvaldo? Quantas outras mulheres você enganou com essa mesma história de casamento infeliz e amor verdadeiro?" A pergunta dela me pegou de surpresa. Eu havia me concentrado tanto em desmascará-lo para ela que não havia parado para pensar nessa possibilidade. Mas pelo jeito como ele empalideceu ainda mais, a pergunta dela havia tocado em uma ferida profunda. Meu estômago gelou. Talvez houvesse mais surpresas naquela história toda. "Responde, Osvaldo!" Valéria estava fora de si agora. Toda a sua vulnerabilidade transformada em raiva pura. "Quantas outras mulheres ouviram essas mesmas promessas que você fez para mim?" Ele ficou mudo, olhando para as próprias mãos, como se elas contivessem as respostas que não conseguia dar. Mas o silêncio dele foi eloquente demais. Eu senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. 3 meses com Valéria talvez não fossem um caso isolado. Talvez meu marido fosse um mentiroso serial, um especialista em enganar mulheres vulneráveis com promessas vazias. "Osvaldo", minha voz saiu mais dura do que pretendia. "Responde à pergunta dela. Quantas outras?" Foi então que ele desabou completamente. Começou a chorar como uma criança, soluçando palavras desconexas sobre solidão, sobre se sentir invisível, sobre querer se sentir desejado novamente. Mas entre os soluços, a verdade começou a sair aos pedaços. Sandra, da contabilidade, 2 anos atrás. Rita, que trabalhava na recepção, há 1 ano. E agora Valéria. Todas com a mesma idade. Todas divorciadas ou solteiras. Todas ouvindo a mesma história sobre o casamento infeliz e o amor tardio que chegava para salvar suas vidas. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. 42 anos de casamento eram uma mentira. Eu era casada com um estranho. Valéria me olhou com algo que eu nunca esperaria ver nos olhos dela. Compaixão. "Dona Angélica", ela disse suavemente. "Eu sinto muito. Eu não sabia que tinha outras. Pela primeira vez na noite não éramos mais rivais. Éramos 2 mulheres que haviam sido enganadas pelo mesmo homem covarde e mentiroso. Todas as mentiras que ele contou sobre a senhora, sobre o casamento. Eu acreditei em tudo porque queria acreditar." Ela se sentou novamente, mas agora parecia uma pessoa completamente diferente da que havia chegado à minha casa algumas horas antes. A arrogância havia dado lugar à humilhação. A segurança havia virado vergonha. "Valéria", falei com uma gentileza genuína que me surpreendeu. "Nós 2 fomos vítimas do mesmo homem. Você não é minha inimiga. Você é uma mulher que foi manipulada por alguém que sabe exatamente como encontrar nossos pontos fracos e explorar eles." Ela começou a chorar, não de desespero, mas de uma tristeza profunda de quem finalmente enxerga a verdade. "Eu larguei outros compromissos por ele. Recusei convites. Planejei um futuro." Sua voz se quebrava a cada palavra. Osvaldo continuava chorando no canto da sala, mas agora nenhuma de nós 2 prestava atenção nele. Ele havia se tornado irrelevante na conversa entre 2 mulheres que finalmente estavam vendo as coisas como realmente eram. E essa percepção mudaria tudo dali para frente. Imaginem o choque da vovó Angélica ao descobrir que não era só a Valéria, mas que o marido tinha um padrão de enganar outras mulheres. Como deve ser devastador perceber que seu casamento de décadas era uma mentira maior do que imaginava. Vocês acham que nesse momento ela e a Valéria finalmente se viram como vítimas do mesmo manipulador?
Deixem nos comentários como vocês reagiriam ao descobrir uma traição dessa magnitude, que não era apenas uma aventura, mas um comportamento repetitivo, a aliança inesperada. O que aconteceu nos minutos seguintes foi algo que nenhum de nós três esperava. Eu e Valéria, que tínhamos chegado àquela sala como inimigas mortais, estávamos agora sentadas lado a lado no sofá, conversando como duas mulheres que finalmente haviam encontrado uma na outra, a única pessoa capaz de entender completamente sua dor. Osvaldo havia parado de chorar e nos olhava com uma expressão de pânico crescente, como se finalmente estivesse percebendo que havia perdido o controle total da situação. Conta pra mim sobre a Sandra e a Rita, pedi para Valéria, que ainda tinha lágrimas nos olhos, mas agora parecia mais forte, mais determinada. Ela respirou fundo antes de responder. Sandra trabalha há 5 anos na fábrica. Osvaldo contou para ela a mesma história que contou para mim. Casamento morto, esposa que não o compreendia, filhos que só apareciam quando precisavam de dinheiro. Cada palavra de Valéria era como uma punhalada no meu peito, mas eu precisava ouvir. Precisava entender a dimensão da mentira que havia sido a minha vida. Eles se encontravam depois do trabalho, iam para motéis. Ele prometia que ia se separar depois que o filho mais novo terminasse a faculdade. Quando ela descobriu sobre a Rita, fez uma cena no trabalho e foi transferida para outra filial. Osvaldo se mexeu desconfortavelmente na cadeira, claramente incomodado com a revelação de detalhes que provavelmente esperava levar para o túmulo. Valéria continuou, sua voz ganhando força a cada revelação. A Rita durou menos tempo, 6 meses talvez. Ela era mais nova, acabou de sair da adolescência. E quando começou a pressionar por uma definição, Osvaldo simplesmente sumiu. Parou de responder mensagens, mudou de turno para não encontrar com ela, fingiu que nada havia acontecido. Olhei para meu marido com uma mistura de nojo e incredulidade. Como havia vivido 42 anos com esse homem, sem perceber que ele era capaz de tamanha crueldade emocional. E você, Valéria? Como descobriu sobre essas outras? Ela deu um sorriso amargo antes de responder. Grupo de funcionárias no WhatsApp. Mulher fala, né? Uma comentou sobre um cara casado que dava em cima dela. Outra falou que conhecia alguém parecido. Até que juntamos as peças. O mais chocante de tudo era perceber como Osvaldo havia transformado isso quase numa ciência. Ele tinha um padrão. Mulheres vulneráveis, entre 25 e 30 anos, divorciadas ou solteiras, que trabalhavam na empresa e precisavam manter discrição. Todas ouviam a mesma história sobre o casamento infeliz. Todas recebiam as mesmas promessas de um futuro juntos. Todas eram abandonadas quando começavam a cobrar essas promessas. Quantos anos isso vem acontecendo, Osvaldo? Minha voz saiu gelada como gelo. Ele finalmente levantou os olhos e me encarou, mas não conseguiu sustentar meu olhar por mais que alguns segundos. Angélica, Mas Valéria o interrompeu. Responde a pergunta dela. Quantos anos você vem fazendo isso? 5 anos, ele murmurou, tão baixo que quase não conseguimos ouvir. 5 anos. Enquanto eu achava que estávamos vivendo os anos dourados do nosso casamento, curtindo os netos, planejando nossa aposentadoria juntos, ele estava vivendo uma vida dupla, tripla, quádrupla. 5 anos mentindo pra mim, 5 anos me fazendo de idiota na frente da cidade inteira. Minha voz estava subindo de tom pela primeira vez na noite. 5 anos me beijando na boca depois de beijar outras mulheres. 5 anos dormindo na minha cama depois de deitar com outras. Valéria colocou a mão no meu ombro. Um gesto de solidariedade que jamais imaginei que receberia da amante do meu marido. Foi nesse momento que tomei a decisão mais importante da minha vida. Me levantei do sofá, caminhei até onde Osvaldo estava sentado e falei com uma clareza e firmeza que surpreenderam até a mim mesma. Osvaldo, você tem 1 hora para arrumar suas coisas e sair da minha casa. Amanhã de manhã, eu vou ao cartório dar entrada no divórcio. Ele me olhou como se eu tivesse anunciado que a terra era quadrada. Angélica, você não pode estar falando sério. 42 anos de casamento. 42 anos que você destruiu com 5 anos de mentiras.
Respondi sem hesitar. E Valéria? Me virei para ela. Você merece coisa muito melhor do que esse homem. Você é jovem, bonita, tem uma vida inteira pela frente. Não deixa um mentiroso patológico roubar mais nenhum dia da sua juventude. Pela primeira vez desde que chegara à minha casa, ela sorriu. Era um sorriso triste, mas era um sorriso de libertação. A coragem da vovó Angélica em tomar uma decisão tão radical, depois de 42 anos de casamento, foi inspiradora, não foi? E como é interessante ver como ela e a Valéria se tornaram aliadas contra o verdadeiro vilão da história. Vocês acham que ela tomou a decisão certa ao expulsar o marido na mesma noite? Deixem nos comentários se já viveram ou conhecem alguém que passou por uma descoberta assim, devastadora, e como reagiram. Às vezes é preciso muito tempo para tomar coragem de fazer o que é certo. O silêncio que disse tudo. Depois de tudo que falei, o silêncio tomou conta daquela sala como se o próprio tempo tivesse parado. Ninguém ousava respirar. Ninguém se mexia. Era como se minhas palavras tivessem criado uma barreira invisível ao redor de cada pessoa ali presente. A amante, que antes falava alto e gesticulava com tanta arrogância, agora estava parada como uma estátua, os olhos vidrados no chão. Meu marido continuava cabisbaixo, as mãos tremendo levemente sobre os joelhos. Os vizinhos que tinham vindo ajudar estavam grudados nas cadeiras, sem coragem de levantar os olhos. Eu sentia o peso do meu próprio coração batendo no peito, mas também sentia uma paz estranha, como se finalmente tivesse colocado as coisas nos seus devidos lugares. A verdade tem esse poder, sabe? Ela corta através das mentiras, das justificativas, das desculpas mal inventadas como uma lâmina afiada. O que eu disse não foram apenas palavras jogadas no ar. Eram anos de dor, de humilhação engolida, de noites em claro fingindo que não sabia de nada. Cada sílaba que saiu da minha boca carregava o peso de uma mulher que tinha decidido não ser mais vítima da própria vida. A amante tentou abrir a boca algumas vezes, como se quisesse responder, rebater, se defender, mas as palavras simplesmente não saíam. Era como se ela tivesse perdido completamente a capacidade de falar. E eu sabia exatamente por quê. Porque quando você está diante da verdade nua e crua, quando alguém te mostra exatamente quem você é e o que você fez, não há argumento que segure. Não há desculpa que funcione. Não há mentira que pareça convincente. A realidade fica ali, suspensa no ar como um espelho implacável, refletindo cada erro, cada escolha egoísta, cada momento de desrespeito. Eu vi nos olhos dela o reconhecimento, aquele momento doloroso em que a pessoa finalmente entende a dimensão do que causou. Não era mais possível se esconder atrás de frases feitas como "o amor não tem idade" ou "vocês já não se entendiam mesmo". O meu marido levantou a cabeça devagar, como se cada movimento fosse um esforço imenso, e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era desafio, não era nem mesmo vergonha. Era algo mais profundo, mais assustador que tudo isso. Era o olhar de alguém que estava vendo, pela primeira vez em muito tempo, quem realmente estava do outro lado. Como se durante todos esses meses de traição, ele tivesse se esquecido de que eu não era apenas a esposa que ficava em casa, mas uma pessoa de verdade, com sentimentos de verdade, com uma dignidade que merecia ser respeitada. Esse reconhecimento chegou tarde, tarde demais, mas chegou. Os minutos passavam e o silêncio continuava pesando sobre todos nós como uma nuvem carregada de tempestade. Eu podia ouvir o barulho do relógio na parede, o som abafado dos carros passando na rua, até mesmo a respiração entrecortada de algumas pessoas ali presentes. Mas ninguém falava. Era como se todos estivessem processando não apenas o que eu tinha dito, mas a força com que eu tinha dito. Porque não foi apenas o conteúdo das minhas palavras que causou esse impacto. Foi a forma como eu as disse, sem gritar, sem chorar, sem me desesperar, com a serenidade de quem finalmente tinha encontrado sua própria voz depois de anos calada. A amante foi a primeira a tentar quebrar o silêncio, mas quando abriu a boca, o que saiu foi apenas um sussurro rouco, quase inaudível.
Ela tentou dizer alguma coisa sobre não ter sido sua intenção machucar ninguém, sobre as coisas terem acontecido naturalmente, mas as palavras saíam fracas, sem convicção. Era visível que ela mesma não acreditava no que estava tentando falar. Como alguém pode dizer que não queria machucar quando todas as suas ações foram deliberadamente voltadas para destruir uma família? Como pode falar em naturalidade quando passou meses arquitetando encontros, inventando desculpas, mentindo para pessoas que confiavam nela? O silêncio que se seguiu às suas palavras fracas foi ainda mais ensurdecedor que o anterior. Agora me conta uma coisa. Você já passou por uma situação onde suas palavras tiveram tanto poder que conseguiram calar até quem achava que tinha todas as respostas? Deixa nos comentários como foi essa experiência na sua vida. E assim, meus queridos, termino mais uma história da minha vida. Uma dessas que marcam a gente para sempre. Às vezes a gente precisa passar por situações difíceis para descobrir a força que tem dentro de si. O que você achou dessa história? Já viveu algo parecido? Se essa história tocou seu coração de alguma forma, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, compartilhar com quem você acha que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias da vovó Angélica. Vou deixar aqui outro vídeo que tenho certeza que você vai gostar também. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.